maremotos acendem os vulcões, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo esse planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra treme, esse mundo geme com a ferida que a igreja causou, a deixar a humanidade super dividida, filhos para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará em defesa. No apocalipse, Satã vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou um arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará em defesa. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aleluia. Aquele que Aleluia. é fiel. Mas antes da mensagem, os irmãos que saem de evangelismo à tarde têm um testemunho a dar. Cadê os irmãos? Pedro, cadê? Os irmãos que estão saindo do evangelismo à tarde. Eles têm um testemunho para dar. Pode vir aqui à frente, o grupo todo. Como é o nome do rapaz, é? Cadê Eliseu? Eliseu está aqui, amém? Eles vão dar o testemunho sobre Eliseu, amém? Nós queremos também saudar a igreja com a paz do Senhor. Também vamos deixar um versículo aqui para a meditação, que se encontra em Isaías, no capítulo 12, e o versículo 4 e o 5, que diz: Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que o excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria convidar, todo mundo que fez parte, da nossa peregrinação, vamos dizer assim, pela vida de Eliseu, a nossa irmã Priscila, a nossa irmã Gorete, que se encontra lá de trás, a nossa irmã Camila, a nossa irmã Tainara. Louvado seja o nome de Jesus. Sabemos que talvez alguém possa olhar assim e achar que foi uma besteira, mas não foi. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente vê uma pessoa assim, vamos dizer assim, Eliseu, esse jovem aqui, se vocês vissem ele pelo menos umas 3 ou 4 semanas atrás, ninguém reconheceria. Eliseu estava dentro de um quarto, trancado, há 6 anos. Há 6 anos ele estava lá trancado, mas como a Bíblia diz que o Senhor ele não esquece de nenhum de nós.
Louvado seja o nome de Jesus. E ele estava lá. E Deus, ele tem os seus planos, os seus propósitos. Louvado seja o nome de Jesus. E um certo dia a gente passando ali na favela, é onde ele mora ali, onde era antigamente a favela. E a mãe dele chamou a minha filha e disse a ela: ore pelo meu filho, que faz 6 anos que ele está dentro de casa, não sai para canto nenhum, não fala com ninguém. E quando ela me disse aquilo, eu tomei aquele choque. Eu disse: não, Senhor. Se veio até nós é porque tu queres que a gente faça algo. Louvado seja o nome de Jesus. E aquilo ficou dentro de mim, não eu, mas o Senhor. E a gente convocou, chamou Pedro, chamou os meninos e fomos lá, visitamos. No primeiro dia, nós não conseguimos entrar. Foi impossível, Deus sabe por quê. Mas no segundo dia nós conseguimos entrar e Eliseu estava ali. Ele não queria nos ver, ele não queria falar conosco. Não era ele, sabemos que não era ele. Ele não tirava o lençol do rosto e a gente perseverou. Nós fomos perseverantes. Não deixamos de maneira nenhuma. Fomos lá, todos os domingos nós estávamos lá. Estávamos louvando o nome do Senhor, falando para ele, conversando. E um certo dia, nós clamamos ao Senhor, viemos pela manhã nas orações pedindo a Deus, porque também não adianta a gente orar e dizer que Jesus, eu quero que você salve para o passarinho, se você não sai para evangelizar, então não adianta. Para quê? Como é que vai salvar? Nós temos que ir, louvado seja o nome de Jesus. E nós íamos, não desistimos nem um minuto, para honrar e glória o nome do Senhor. E um certo dia, como chegamos lá, Eliseu estava lá. Nós pedimos a Deus, Deus, a gente quer chegar lá e quer que ele tira aquele lençol, ele esteja se mostrando como ele é. E nós chegamos lá um certo dia, eu e Ricardo, eita Ricardo, me perdoe, você também estava. Eu, Ricardo e Pedro, e Eliseu estava lá sentado, louvado seja o nome de Jesus. Sem aquele lençol por cima dele, só esperando a gente para falar do nome do Senhor. E nós louvamos o nome do Senhor, falamos o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ele aceitou Jesus para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor merece palmas, louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos aqui glorificando a Deus, porque só o Senhor pode fazer isso. Agora Ele precisa de mim e precisa de você. Ainda que eu e você não vá, Deus vai levantar outra pessoa e vai. Mas não adianta você ficar dizendo, Deus, salva passarinho, mas se você não se prontifica, não se levanta, não vai. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus, Jesus, Ele não nos pediu, Ele nos ordenou e nós temos que obedecer. Louvado seja o nome de Jesus. E você que ouviu esse testemunho e deseja fazer parte conosco, todos os domingos estamos aqui às 2:30 da tarde, na frente da igreja, e saímos ao evangelismo. Se você quiser fazer parte, junte-se a nós. Todo domingo estamos aqui, às 2:30 da tarde, louvado seja o nome do Senhor, e ore pela vida de Eliseu. Nós queremos que o nosso pastor, ele faça a oração por Eliseu. Nós vamos convidar os presbíteros, vamos ungir Eliseu. Eliseu, Paz do Senhor. Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Vamos ungir ele em nome de Jesus, amém? Irmãos, Jesus é que faz isso, não é verdade? 6 anos não é 6 dias não, viu? Ele perdeu parte da adolescência dele. Quantos anos tu tem, Eliseu? Vai fazer 19 anos. Vai fazer 20. Quer dizer, perdeu uma boa parte da adolescência trancado num quarto. O inimigo às vezes ele faz isso, mas Jesus liberta e transforma. A gente vai ver Eliseu aqui pregando o evangelho do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé, igreja. Senhor Jesus, nós queremos entregar em tuas mãos Eliseu. Que ele seja o profeta Eliseu de passarinho, Senhor. Para a glória do teu nome, levante ele como tu levantaste o profeta Eliseu no Velho Testamento. Derrama sobre ele a tua graça e a tua misericórdia. Fortalece o seu coração, a sua mente. Que todo dado inflamado do maligno seja repreendido. Que todo tipo de doença espiritual e mental seja repreendido para a glória do teu nome. Enche ele agora com teu espírito, Pai. Aquece o seu coração e aquece a sua alma. Esquenta, Senhor. Faz com que o seu coração agora comece a aquecer. Glorifica o teu nome na vida dele agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, Eliseu. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém? Podem sentar, igreja. Ricardo vai trazer a mensagem do Senhor Jesus. Irmãos,
Faça parte desse grupo, amém? Amém, irmãos? Faça parte desse grupo. Venha fazer parte desse grupo para a glória do Senhor Jesus. Traga pessoas à noite para aceitar Jesus como Salvador. Porque Jesus continua quebrando as cadeias e as correntes, libertando os cativos. Foram 6 anos de cativeiro, mas deixou de ser cativeiro, viu, Eliseu? Porque Deus, ele vai te abençoar e vai te usar para a glória do seu nome, amém? Ricardo. Orar, né? Ele está pedindo para orar. Vamos orar pelo pregador, né, irmãos? Feche os teus olhos, sentado mesmo. Senhor Jesus, abençoa o teu servo que vai trazer a mensagem agora. Usa ele para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 2, amém? Em reverência à palavra do Senhor Jesus Cristo, eu peço por gentileza aos irmãos para ficar de pé. Vamos ler as Sagradas Escrituras, amém? Marcos capítulo 12. Aliás, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Digam amém. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Amém? A igreja pode sentar. Antes de ministrar a palavra do Senhor, quero louvar a Deus. Convido o irmão Cosme para me ajudar nesse louvor. Amém? Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Sobrevivente sou da tempestade que passou. Minha casa desabou, uma base feita de ilusões. Em meio aos escombros, Jesus me encontrou. Meu Salvador, meu carpinteiro, meu reconstrutor. Na adversidade, descubro quem eu sou. Humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar,
ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa ele edificou. Em meio aos escombros, Jesus me encontrou. Meu Salvador, meu carpinteiro, o meu reconstrutor. Na adversidade descubro quem eu sou, humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa ele edificou. Minha casa ele consertou. Eis que tudo novo se tornou. Vivo pra contar o que ele faz. A tragédia não roubou minha paz. Ele não deixou. Minha casa ele consertou. Eis que tudo novo se tornou. Vivo pra contar o que ele faz. A tragédia não roubou minha paz. Ele não deixou. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa ele edificou. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa ele edificou. Minha casa ele edificou. Sirvo pra contar o que ele faz. Ele é demais. Minha casa ele edificou. Minha casa ele edificou. Sirvo pra contar o que ele faz. Ele é demais. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós estamos felizes, estamos alegres por estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, pelas quais estamos alegres. Depois de um testemunho tão tremendo como esse, nós devemos a cada dia mais louvar e glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele curava e como Ele libertava no passado, Ele continua operando mesmo hoje e sempre vai operar. Porque o seu poder, Ele é ilimitado. Amém? Nós acabamos de ler uma passagem que está em Marcos. Essa passagem, meu irmão, que está em Marcos, ele tem como epígrafe: Jesus cura um paralítico. O tema desta noite é o Deus onipotente, ou Jesus onipotente. A gente sabe, estamos bem cientes de que o Senhor Jesus Cristo, há anos e 2000 anos e anos atrás, o Senhor Deus, Ele ordenou o seu Filho. Ele veio aqui na terra, Jesus Cristo, o homem. E ele veio, na verdade, com o poder, com a autoridade dado pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso. Uma autoridade de curar enfermos, uma autoridade de libertar cativos, uma autoridade de perdoar pecados, uma autoridade de salvar a humanidade. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, Ele sempre foi o Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, a Trindade. Porque o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Ele sempre foi poderoso, por isso Ele é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. Nós começamos a meditar, começamos a mergulhar nesse texto, e nós encontramos, na verdade, nesse texto, um homem paralítico.
Coisa que para o Senhor Jesus Cristo não é assim uma grande coisa, porque o Senhor Jesus Cristo ele pode curar, ele pode transformar, pode libertar. E sim, o homem que estava ali paralítico certamente estava passando por um momento muito difícil, porque logicamente ninguém quer ficar paralítico. Nós temos os nossos membros, temos as nossas mãos, os nossos pés, nós temos olhos para ver, ouvido para ouvir, boca para falar. Porém, esse homem ele tinha membros, ele tinha perna, mas ele não podia andar. E nesse momento nós vemos que eu começo a imaginar, eu começo na verdade a pensar aquele homem paralítico. Na verdade aquele homem paralítico, ele ouvia falar do Senhor Jesus Cristo, porque o Deus Todo-Poderoso, ele na verdade teve uma grande fama. Porque o Senhor Jesus Cristo, como foi falado, ele andou fazendo maravilhas e prodígios. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez e continua fazendo. Naquele tempo, as pessoas estavam começando a conhecer o Senhor Jesus Cristo, Deus que estava libertando as pessoas, que estava curando os enfermos. Então, eu começo a imaginar esse paralítico, começar a ver as pessoas indo para a casa onde Jesus estava. O Senhor Jesus Cristo estava na Galiléia, mas chegou um momento que ele voltou para Cafarnaum, para continuar o serviço, para continuar a missão dele, que ele veio para pregar o evangelho. Ele veio, na verdade, para ministrar a palavra, para pregar o evangelho, para ganhar almas. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi para aquela casa ministrar a palavra, onde nós, lendo o texto, nós vemos que dentro da casa já não havia mais espaço para ninguém, e nem fora. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele na verdade, ele tinha uma grande fama. As pessoas ouviram falar muito dele. E imagino eu esse paralítico lá deitado, vendo na verdade as pessoas indo ouvir o que o Senhor Jesus Cristo iria ministrar. Imagino eu aquele paralítico na verdade vendo os cativos indo ser libertos. E aquele paralítico, na verdade, certamente ele teve um grande desejo. Ele vendo aquelas pessoas andando, ele vendo aquelas pessoas indo até Jesus. E ele ali, na verdade, ele começou a observar, ele não podia andar, ele era paralítico. Aí surgiu o primeiro obstáculo dele. Ele tinha membros, mas ele não podia andar. E a gente começa a observar nesse texto, e a palavra do Senhor Jesus Cristo fala sobre 4 homens que o ajudaram. A gente aprende nesse texto a questão da beneficência, até que o presbítero José falou domingo na escola dominical. Esses 4 homens teve um ato de ajudar aquele paralítico, teve um ato de bondade para o ajudar. E a gente vê que aquele homem ali deitado no chão, certamente não podendo andar, certamente aqueles 4 homens viram ele e disseram: olha, nós vamos te ajudar. Imagino eu que eles pegaram aquele paralítico, começaram a andar até o Senhor Jesus Cristo, começaram a andar. O primeiro obstáculo que o paralítico ele tinha visto era esse: ele não podia andar até Jesus. Ele estava sedento, ele queria até Jesus Cristo, mas ele não tinha como andar, porque ele na verdade era paralítico. Então na verdade a gente começa a observar e ver aqueles homens ajudando ele. O primeiro obstáculo já está sendo resolvido, né? Aquele homem não podia ir até Jesus, mas esses 4 homens o pegaram e levaram até o Senhor Jesus Cristo. Chegando a esta casa, eles se depararam com o segundo obstáculo. Não podia entrar na porta porque já tinha muita gente. A porta estava lotada de gente. Mas eu acho algo interessante, meu irmão. Os obstáculos na nossa vida, em momentos oportunos que nós estamos enfrentando, os obstáculos muitas vezes surgem. E acredito eu que tem que surgir os obstáculos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos chama para ser obreiros aprovados, né? Servos aprovados. E para ser aprovados tem que ter obstáculos, tem que ter momentos difíceis. Então a gente começa a observar que os obstáculos, na verdade, da nossa vida têm um propósito, têm uma afinidade. O Senhor Jesus Cristo não iria permitir um obstáculo se deparar diante de vocês, diante de mim, as dificuldades, sem ter, na verdade, algo para isso. Se o Senhor Jesus Cristo permite ter obstáculos, está passando por dificuldade, é para você ter a vitória, é para você conseguir o milagre, é para você conseguir, na verdade, aquilo que tanto você almeja. Aquele homem tinha vencido o primeiro obstáculo, né? Ele conseguiu uma ajuda. O segundo obstáculo, na verdade, ele ali parou e falou: bom, imagino eu, como é que eu vou entrar para ter a minha cura, o meu milagre? Mas eu acho interessante, meu irmão, que aquele homem ele não voltou para trás, porque aquele homem ele tinha uma visão. A visão que ele tinha era a visão da cura. A visão que o Senhor Jesus Cristo tenha poder para curar ele. A visão que aquele homem tinha era a visão de que eu saí do meu lugar, cheguei até aqui, não vou voltar, só salto aqui com a minha cura. Eu imagino eu que aquele homem parou ali e falou: não vou voltar. É visão. Em meio aos tempos difíceis que nós estamos vivendo, em meio às dificuldades, os obstáculos, qual é o tipo de visão que nós estamos tendo? Visão de derrota?
A visão de que você vai conseguir, que você é mais que vencedor. Porque uma visão que nós devemos ter é aquela que o Senhor Jesus Cristo falou. Prossigo para o alvo como prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo as coisas para trás fica e prosseguindo a conhecer o que está diante de nós. Paulo, ele afirmou isso porque Paulo, ele tinha uma visão, ele era servo de Deus. Eu e você precisamos ter uma visão, mas qual a visão que nós estamos tendo diante desse obstáculo que está diante de você? Você está tão perto de alcançar a vitória, está tão perto de ter aquela bênção que você tanto estava esperando, mas surgiu um obstáculo. E agora, qual é a visão que nós estamos tendo? A gente vê hoje de manhã, nós falamos sobre os bárbaros, né? A Síria, os sírios. E a gente vê lá em Eliseu, no 2 Reis, capítulo 6, a gente vê, na verdade, o rei da Síria pelejando ali contra Israel, tentando pelejar contra Israel, porque Deus revelava a Eliseu, Eliseu chegava lá e falava, lá embaixo está o povo lá sírio, não desce por aqui não. E o rei de Israel olhou assim e falou, bom, certamente algum dentre nós aqui, na verdade está passando informação para ele ou está apoiando o rei de Israel. Aí disseram, não, esse é Eliseu. Eliseu está sabendo tudo que o Senhor fala no seu quarto. Eles não entendiam, mas nós entendemos que era o Senhor Jesus Cristo revelando o livramento. E Eliseu, na verdade, chegou um momento que o rei da Síria, ele preparou ali uma emboscada. O Eliseu e o moço que estava com Eliseu foram para casa. Chegando de manhã cedo, eles acordaram, eles abriram a porta, mas quando o moço ele se deparou, quando ele, na verdade, ele chegou fora, chegou na porta, ele se deparou com um grande exército assírio. E como nós sabemos, era um povo muito bárbaro, povo cruéis. E agora? O moço olhou para Eliseu e falou, e agora, o que vamos fazer? Mas Eliseu olhou assim e falou, calma, que maior que está em nós do que o que está com eles. A visão que Eliseu estava tendo era a visão de vitória, a visão dele estava focado no poder do Senhor Jesus Cristo, porque sabia que o Senhor Jesus Cristo iria dar livramento a ele. Então aquele moço, acredito eu que mesmo meio sem entender, Eliseu orou por aquele moço, pedindo para abrir a visão dele. E aquele moço que tinha visto, na verdade, o exército assírio, agora estava vendo um exército todo-poderoso em volta de Eliseu. A visão dele foi aberta. Então, eu sempre falo que nós temos dois tipos de visão. Nós temos a visão, aquela visão espiritual e a visão física, carnal, normal. Porque lá em Mateus fala o seguinte, a candeia dos nossos corpos é os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. E a gente, na verdade, começa a meditar e começa a pensar também quando o Senhor Jesus Cristo ordenou aqueles 12 espias a subir à terra prometida. Moisés ordenou dizendo, olha, vocês, cada príncipe de cada tribo vai subir, vai me trazer um relatório de como é a cidade, vai me dizer se a terra é boa de fruto, quais são os habitantes que ali habitam, se é muralhas. Aquelas 12 pessoas, os 12 príncipes, subiram até a terra de Canaã para espiar a terra prometida. Dentre eles estava Caleb e Josué. Chegaram na terra prometida, eles, na verdade, chegaram a cidade, viram lá que era uma terra que manava leite e mel, trouxeram o relatório para Moisés. Chegando lá, Moisés falou, olha Moisés, a terra é muito boa. A terra tem fruto, a terra mana leite e mel, a terra tem 50 metros quadrados, a terra tem os gigantes, a terra é muito boa. Caleb parou e disse, espera aí, nós iremos subir, certamente nós iremos prevalecer. Mas os 10 príncipes que estavam passando o relatório, falou a Caleb, não, nós não iremos subir lá, nós não podemos subir porque lá tem os povos gigantes, lá tem os filhos do Anak, lá nós chegaremos lá, ele para nós é como gafanhotos e a gente para ele também é como gafanhotos, certamente nós não iremos conseguir. Então os 10 príncipes que subiram estavam com a visão de derrota. Já Josué e Caleb estavam com a visão de vitória. Eles estavam com a visão de que eles iriam conseguir subir, iriam conseguir vencer. E aquela terra prometida eles iriam conseguir. Dito e feito. Porque quando nós estamos com uma visão de vitória, meu irmão, a vitória é certa. É como o pastor hoje falou de manhã. Quando nós estamos em um momento difícil, nós não podemos parar de louvar. É fazer como Abacuque. Se alegrar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. O crente que tem visão, quando ele está passando pelo momento difícil, ele não baixa, ele não guarda as suas armas. O crente, quando tem visão, quando está diante do inimigo, de um demônio, do diabo, enfim, do que for, ele não corre. Porque aquele que volta para trás não é apto para entrar no reino de Deus.
Então nós precisamos ter a visão que nós devemos ter é a visão de vitória, é a visão de que nós iremos vencer a batalha, porque maior que está em nós do que está no mundo.